Graça e paz, irmãos. O projeto Leitura Reformada traz hoje um trecho deste livro de Paul Tripp, Reatividade Tóxica, como o Evangelho transforma nossas ações e reações envenenadas. E aqui, na página 80, ele traz um tópico muito importante, muito edificante, que me ajudou demais. Eu queria compartilhar com você. Preste atenção no que Paul Tripp nos ensina. Abre aspas. Eternidade como professora. O primeiro e talvez mais fundamental ponto que o ensino bíblico sobre a eternidade traz é nos dar uma ferramenta hermenêutica para entender nossa vida. Eu tenho escrito e falado muito sobre o fato de toda pessoa ser um intérprete. Todos vivemos, agimos, reagimos e respondemos não com base nos fatos de nossa experiência, mas com base em nossa interpretação particular dos fatos. Hermenêutica é a ciência da interpretação, e para os cristãos que construíram uma vida sobre as verdades da palavra de Deus, a eternidade é uma ferramenta interpretativa muito importante. A verdade da eternidade está por vir nos alertas para o fato de a Bíblia ser muito mais do que um conjunto de verdades a serem lidas, entendidas, cridas e defendidas. A Bíblia é uma narrativa, ou seja, a grande história final. A Bíblia tem um personagem principal, o Senhor Todo-Poderoso, tem um enredo e uma conclusão que é gloriosa além de qualquer descrição. Viver como um crente da Bíblia significa muito mais do que aceitar a doutrina e caçar, entre aspas, aqueles que buscam remodelá-la ou negá-la de algum modo. Viver como um crente da Bíblia significa inserir sua própria história na história maior da redenção. Se você é filho de Deus, então a história dele, pela graça, é sua história. A presença e o poder dele são sua esperança. Para onde a história está indo é para onde sua história está indo, e a vitória final no findar dos tempos é sua vitória também. A Bíblia é rica em conselhos sobre como viver no meio da trama da história de Deus, porque vivemos no caos entre a promessa das glórias que estão por vir e a chegada real dessas glórias. A eternidade nos conforta com uma verdade surpreendente. Tudo vai ficar bem porque Deus vai fazer novas todas as coisas. Então não precisamos viver em um estado de pânico. Não precisamos temer que os inimigos do que é certo vencerão no final. Não precisamos andar na montanha-russa com todos os altos e baixos e reviravoltas da mente instável da cultura ao nosso redor. Não precisamos ser vigilantes políticos que pensam que líderes políticos nos guiarão para a esperança e segurança que buscamos. Não precisamos temer o que os outros pensam de nós, o quanto eles nos entendem mal ou quão agressivamente reagem a nós. Sabemos quem somos, sabemos do que pela graça fomos feitos participantes, sabemos para onde Deus está nos levando e sabemos como tudo vai terminar. Estamos no meio de uma narrativa de graça irrefreável e tudo vai ficar bem. Será que grande parte da reatividade temerosa, defensiva, raivosa e ansiosa que reside na comunidade cristã e em nossa conversa nas redes sociais é resultado de uma amnésia da história de Deus? Perdemos a noção do enredo? Será que reduzimos a história mais preciosa já escrita, a única que pode dar vida aos mortos, a um conjunto de verdades para serem debatidas? Perdemos de vista o que a história bíblica diz sobre onde podem ser encontrados a verdadeira e duradoura esperança, segurança, identidade e descanso? Os pastores que eu mentoro me disseram repetidamente que a reatividade raivosa que agora reside em suas congregações é motivada pelo medo. E se nossas liberdades forem tiradas? E se esse líder não ganhar? E se meu pastor não for politicamente conservador? E se essa visão de gênero vencer? E se essa conspiração for verdadeira? Estou profundamente convencido de que grande parte da toxicidade que está interrompendo e corroendo nossa comunicação, nossos relacionamentos, nossos ministérios e nosso testemunho é impulsionada por uma amnésia da trama de Deus. E o resultado dessa amnésia é o medo. Pessoas amedrontadas vêm defensivas e carregadas para reuniões de família, para a igreja, para eleições e para as redes sociais. Parecemos estar muito amedrontados e prontos para reagir instantaneamente. E parece que nos esquecemos que fomos incluídos em um movimento divinamente instituído que não pode e não será interrompido. Deus vencerá, e seus filhos celebrarão essa vitória com ele e compartilharão os despojos. Fecha aspas. Que pela graça de Deus tenhamos essa visão da eternidade corretamente. Vivamos para a eternidade, para os valores eternos, porque quando a eternidade governa nossa mente e nosso coração, todo o nosso viver, nossas ações, reações, relacionamentos, valores serão determinados pela eternidade com Cristo. Que Deus faça isso na minha e na sua vida. Deus te abençoe.